A doutora Josiane Barros, que é fisioterapeuta e especialista em pilates, acupuntura e RPG, fez uma matéria recentemente sobre dor nas costas que nós até reprisamos, de tanta procura que teve, porque dor nas costas é muito comum, muita gente tem por uma série de sintomas diferentes que são, na verdade, a dor nas costas. Mas quem tem algum problema na coluna, e a coluna é o centro do nosso corpo, pode ter outras coisas além de dor nas costas? Pode sim. Então, em outras entrevistas, a gente já falou sobre dores nas costas e o que causam essas dores nas costas. A gente falou muito sobre lombalgia, né? Hérnia de disco, pinçamento de nervo ciático. Hoje o assunto é na cervical. Chamamos de cervicalgia, que na verdade não é uma patologia, e sim um sintoma. A cervicalgia é uma dor na coluna cervical, que ela pode ser focada na coluna cervical, ou ela pode ter outros sintomas, e que muitas pessoas têm e não têm ideia que esse sintoma vem da coluna, como por exemplo, dor de cabeça. Então, nós precisamos observar se essa enxaqueca, se essa dor de cabeça, ela está sempre acompanhada de rigidez na nuca. Se esse paciente toca nessa musculatura da coluna cervical e ele sente que ela está tensa, que ela tem alguns nódulos, muitas vezes o paciente tem enxaqueca e tem um pouco de torcicolo. Como que você identifica uma torcicolo, Como que você faz isso? Você tem uma rigidez na lateralidade do pescoço. Então você acorda, muitas vezes a torcicolo ela dá sempre de manhã, mas ela também pode ser à tarde ou antes de dormir. Mas assim, como que você consegue ter essa característica principal? Quando você tenta olhar para o lado esquerdo e para o lado direito e os movimentos eles são limitados. Para um lado vai e para o outro lado vai só um pouquinho até a metade. Então são dados que esse paciente tem que começar a observar. Isso dá para corrigir? Isso é importante saber. Isso, dá sim. Só que a gente precisa tentar descobrir a causa, Então, assim, dor na coluna, ela tem sempre uma causa, ela não vem por acaso. Pode acontecer uma vez ou outra desse paciente ele ter pego um peso e ele tem uma torcicolo, ou ele dormiu com um travesseiro muito alto. Isso pode acontecer, mas 90% dos casos são alterações posturais. O que é isso? Esse paciente ele pode ter um desvio na coluna, pode ser uma escoliose, Que a escoliose ela faz com que a coluna fique num formato em S, ela tira a curvatura fisiológica normal e esse paciente começa a olhar muito para o lado, a ter a cabeça inclinada e não percebe. Um ombro mais alto que o outro. E aí, nesses movimentos do dia a dia, como ler muito um livro, ficar muito no computador, ele começa a vir a ter muitas torcicolos, muitas dores de cabeça. Outra coisa que dá muita dor no braço, formigamento nos dedos, fraqueza nos braços, muita dor no ombro também pode acontecer. Então, uma pessoa que consulte um fisioterapeuta com especialização em RPG consegue identificar se ela tem uma alteração postural que pode dar esse tipo de formigamento ou dor de cabeça, coisas do tipo? Consegue. A nossa consulta, ela sempre vem seguida com avaliação. Então, esse paciente vem de sunga, se for o homem, e de mulher vem de biquíni. Nós fazemos uma grande avaliação dos pés à cabeça. Por isso que a técnica chama reeducação postural global, para descobrir o que está levando esse paciente a ter esse problema na cervical. E muitas vezes o paciente ele já tem um raio-x, ele já tem uma ressonância magnética, aí eu consigo estar olhando se ele tem uma hérnia de disco já instalada, uma compressão dessa raiz nervosa, que está levando ele a ter muitas dores. Então ele pode ter outras dores que não dor nas costas, e o problema está na coluna. Na coluna. Outra coisa que a gente não pode esquecer aqui, que eu quero frisar. Além de dor na coluna e rigidez, cervical e dor de cabeça, esse paciente ele pode ter bruxismo. Pessoas que têm bruxismo, ou seja, ranger os dentes, têm alterações nessa articulação aqui, a ATM. Chamamos de articulação temporomandibular. Ela gera uma rigidez muito grande na nuca e começa a desgastar a articulação da coluna cervical. Então, esse paciente que tem bruxismo, ele também precisa tratar com RPG, porque se ele não tratar, lá na frente ele pode desenvolver hérnia de disco. O RPG é muito rico. A verdade é que é uma especialização que traz um bem-estar enorme e pode evitar que esse paciente tenha uma doença mais grave, não é isso?
Pode sim. O RPG, ele age tanto como reparador, para corrigir a causa da sua dor, como preventivo. E muitas pessoas, elas só procuram RPG quando estão com dor, tá? Mas assim, o ideal é que todo mundo passe por essa avaliação para descobrir quais são as suas alterações na coluna, para você prevenir lá na frente problemas mais sérios. Porque se a coluna estiver torta, essa estrutura estiver com problema, ela vai ser danificada. Vai ser danificada. E assim, o que a gente chama de hoje em dia mais sério, né? Que muitas pessoas, elas são acometidas, a hérnia de disco. E assim, hérnia de disco na coluna cervical, dificilmente ela pode ser operada. Porque uma falha nessa cirurgia pode causar uma tetraplegia. Então, não se opera quase sempre uma hérnia de disco na cervical. Então, você precisa investigar se você tem rigidez nucal, enxaqueca, bruxismo e dores irradiadas para o braço. Aí você corrige com o passar do tempo e evita que isso se torne um mal maior. Corrige, previne. Eu acho que esse é o foco, né? Acho que as pessoas, elas têm que começar a agir mais na prevenção e não só olhar para tratamento. Doutora Josiane Barros, nossa fisioterapeuta, obrigada. A gente aprende muito aqui, nada como conhecimento para resolver a maioria dos nossos problemas, não é isso? Obrigada, Letícia. Até a próxima.